Antes de voltar a isso, Uhum. voltando a Lúcifer. Lúcifer, então, como opositor a Deus, realmente está aqui para agir contra a vontade de Deus. Isso Exatamente. é fato. É fato. Eu posso falar isso até de uma forma bélica. Bélica. Nesse exato momento está havendo um grande conflito entre o bem e o mal, e os dois lados querem você. Cara, eu não vou dormir hoje. Mas é verdade. Legal, Vilela, eu não vou dormir hoje. Mas e aí? Existe uma batalha cósmica entre o bem e o mal? Você sabe que uma batalha cósmica de forças antagônicas categorizadas entre bem e mal, isso não é original da Bíblia nem do judaísmo, tá bom? Não é original do judaísmo, não é original do Antigo nem do Novo Testamento, não é original do cristianismo. Uma batalha cósmica entre o bem e o mal, sabe de onde vem? Do zoroastrismo. A maneira como isto chega às tradições judaica e tradição cristã, né, as tradições judaica e cristã, é oriunda do zoroastrismo. E lembre-se, eu já te ensinei aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia. A antiguidade do zoroastrismo é atestada na arqueologia. A arqueologia zoroastriana é rica, prolífera, muita cultura material, muitas inscrições, tá bom? A mais famosa, claro, é a inscrição da tumba de Dário. Mas você tem uma live aqui nesse canal chamada Arqueologia Zoroastriana. Procura essa live aqui, onde eu estou falando diversos achados arqueológicos que comprovam a antiguidade do zoroastrismo, tá bom? Fora as citações históricas, né, de historiadores, né, da antiguidade que mencionam o livro sagrado, né, do zoroastrismo à vista. Então você tem que entender a seguinte questão. Isso não é um tema bíblico, isso é uma herança persa, e uma herança persa que vem da construção da mitologia proto-indo-ariana. É, meu amigo, para você ter uma ideia. Então é uma coisa antiga, né? A batalha das forças antagônicas entre o bem e o mal, ela já está ali presente nos elementos folclóricos, né, do antigo Irã, né, Arvairã, antiga Pérsia, beleza? E aí evolui mais daísmo, onde surgem deuses gêmeos, né? O Ormades e o Angra Mainyu surgem como deuses gêmeos, né? No tempo. E aí vai se desenrolar, o zoroastrismo vai rebaixar Angra Mainyu, Arimã, e exaltar Ormades, Ahura Mazda, né? E aí o Ahura Mazda fica sendo como um deus soberano e absoluto nessa, vamos dizer assim, nesse arranjo teológico zoroastriano. Então, lá nos textos avésicos e na iconografia, né, na arqueologia avésica, também você encontra esse tema, a batalha cósmica entre o bem e o mal, tá bom? Então, isso aí não é original do cristianismo, do ponto de vista da realidade, não está acontecendo batalha alguma, porque senão você tem que assumir, você tem que admitir que a verdade, então, vem do zoroastrismo, você vai ter que assumir isso. Se você assume que existe uma batalha cósmica entre o bem e o mal, a verdade daquilo que você crê vem do Zoroastro. E você tem que admitir isso, não tem como você não admitir isso, você vai ter que admitir. Fora que você tem o tema também no Enuma Elish, né, que é a Assembleia dos Deuses ali, juntamente com Marduk, está batalhando contra Tiamat, né, e os seus monstros, né, seus demônios gerados. Então você tem ecos dessa batalha também acontecendo no livro de Enoque, também é uma batalha cósmica entre o bem e o mal. Você tem isso dito nos manuscritos do Mar Morto, essa batalha entre o bem e o mal. Você tem apócrifos que vão falar sobre isso, oráculos sibilinos vão falar sobre isso, ou seja, diversas tradições, pseudepígrafes, apócrifas, tradições extrabíblicas, tradições de outras religiões, falam de uma batalha cósmica entre o bem e o mal, com os mesmos contornos semelhantes ao que você vê no Apocalipse, ao que você vê na tradição do Novo Testamento. Inclusive, pega as obras de Felipe Guimarães acerca do livro de Enoque, ele tem muitas obras boas, brasileiras, né? A maioria das obras que eu utilizo aqui são internacionais, mas no Brasil, o que eu vi de melhor escrito sobre Enoque são do autor Felipe Guimarães. Então você pode pegar as obras dele e ler, e você vai ver que todo o contexto escatológico, angelológico, praticamente, quase totalmente do Novo Testamento,
vem do pano de fundo do livro de Enoque, tá bom? Então, isso que o Rodrigo Silva tá falando, que é fato, que é real, não é. Não é fato, não é real, é mitologia. Então, o Rodrigo Silva, ele se utiliza de elementos mitológicos para falar de uma questão de fé, para dizer que é fato, que é verdade absoluta. E não é. Não é fato, não é verdade absoluta. A única batalha real que está acontecendo é dentro de você e em mais lugar nenhum. Você contra você mesmo. Você é o seu Ra-Satã. Fora que também Lúcifer não existe, né? Vamos falar a verdade, né? Não existe nenhum Lúcifer. Isso não existe. Isso vem de Jerônimo, Vulgata Latina, para traduzir lá o termo do filho da alva, né? Ben Hillel. E aí vai traduzir por Lúcifer, portador da luz. E aí tem a cultura antiga do deus Dianos Lucifero, o deus da estrebaria romana antiga, equivalente a Júpiter, né? A Zeus, que tem sua consorte também, Diana, e por aí vai. E aí você tem o paralelo com Eósforo na mitologia grega. Ou seja, você já tá pegando, né? Mitos. Ah, mas eu creio, eu acredito. Aí é um problema seu, não quer dizer que é verdade, né? Quer dizer que você crê, que você acredita. Tudo isso são metáforas para falar da verdade do que está nos pergaminhos essênios, né? Os essênios, eles vão tratar isso, vão dar a dica de maneira mais literal, né? A batalha está dentro de você, seus desejos e sua vontade. A batalha está dentro de você. Essa é a batalha. Os impulsos, né? Os impulsos maléficos, demoníacos, trevosos e os impulsos benéficos da bondade, está tudo dentro de você. Nada é externo, tudo é interno. Tá bom? Mas vamos continuar ouvindo o Rodrigo aqui. Ah, mas sempre? Sempre. Não há trégua. A cada ação. A cada ação. E não há trégua, e colocar-se em neutralidade já escolheu o lado do mal. Ah, é? Você não escolheu um lado, você já escolheu. Já escolheu. Caramba. Ou seja, você que é ateu, você está do lado do mal. Você é ateu, você está do lado do mal. Porque, olha, você não acredita que existe nada, então você é neutro. Não é verdade? Você é neutro. Se você é neutro, ateu, você está do lado do mal. Que pérola de Digão. Se você é neutro, se você é neutro, você já escolheu outro lado. Que neutralidade é essa? Eita, Digão piadista, rapaz. Ei. Se você chegou até aqui, nesse vídeo, até esse texto aqui, digita aí, Digão piadista. Digão piadista. Digita aí, digita, pô. Digita aí, Digão piadista. Porque se você é neutro, você não é neutro, você tá do outro lado. Aí ferrou, aí pegou os ateus, arrebentou com os ateus, agnósticos, foi tudo embora agora. Você não escolheu um lado, você já escolheu. Você tá entendendo? Você tá lá na guerra. A família que tá ali é judia. Hitler tá vindo pra matar todo mundo. Só de você falar, não tem nada a ver com isso. Rapaz, mas que apelação. Eita, rapaz. Que exemplo ruim pra apelar, hein? Rapaz, que coisa horrorosa. Nossa. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Eita, rapaz. O que tem uma coisa a ver com a outra? Eita, você tá falando de um caso histórico, real, né? Uma das maiores atrocidades que aconteceu na história da humanidade moderna, recente. E você quer comparar com interpretação de mitos? Calma aí, né? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Não existe. Tá bom? Assim também como é mitológico. Arimã, Satanás. São seres mitológicos. Sete no Egito. São seres mitológicos, né? Eles não existem, né? Essas coisas aí. Ai, rapaz. Nergal. Não existe. Oron. Não existe, né? São seres que ao longo da evolução, né, do símbolo, serviram ali, contribuíram de alguma forma para ir moldando o que você crê, acredita, que advém do mundo semítico, do mundo asiático, que seria o Satanás. Isso. Eu não conheço ninguém aqui. Você já assumiu a posição do algoz. A vizinha tá lá apanhando do marido. Entendi. Lei Maria da Penha. Você não denuncia,
você já assumiu o papel do lado do cara agressor. Você é tão agressor quanto ele, porque você é omisso. Nossa. E na guerra do grande conflito é esse. Que é isso? Que comparação. Rapaz, que absurdo falar uma coisa dessa no podcast. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. São coisas totalmente diferentes. Nossa. Tendo um grande conflito do bem contra o mal. As pessoas ignoram, fingem que não está acontecendo, mas está. Nesse exato momento, há uma guerra do bem contra o mal. Uma batalha. Esquece aquele negócio de O Exorcista do filme lá, que vira o... Ah, não é? Nem sempre. Às vezes aquilo ali ele faz até de brincadeira. Vamos colocar aqui. Como o diabo ele trabalha em várias frentes, ele não dá tiro de revólver, ele dá tiro de metralhadora. Alguns pegam. Então, por exemplo, quer ver uma forma do diabo enganar as pessoas? Um falso exorcismo. Hã? Por exemplo, se eu sou um camarada que aprendo, eu sei que há ilusionistas sérios. E há hipnólogos sérios, que aprendem a arte da hipnose. Não, mas calma aí. O que nós hoje, pela psiquiatria, nós hoje, 2025, né? O que nós hoje entendemos pela psiquiatria é que nós estamos vendo estados de transe das pessoas. As pessoas estão manifestando as concepções arquetípicas dos sentimentos, das emoções, das impressões que ela tem da vida de si. É isso que ela está colocando para fora e ela busca um elo arquetípico com aquilo ali. No caso do Brasil, né, por um ambiente cristão induzir a questão, seria ali, para muitas pessoas, entidades, né, que estão vinculadas a um determinado espectro religioso no Brasil. Não vou nominar aqui para não criar problema. Mas nós já atestamos que em outros países isso é levado para outras religiões e que o cristianismo fez isso com todas as religiões. Se você pegar na questão da percepção histórica, Thor, Odin, Reia, Freia, seja o nome deles que for em qualquer mitologia, o cristianismo interpretou como demônios. Os deuses nórdicos eram tidos como demônios pelo cristianismo. Thor já foi um demônio. E o mesmo arquétipo de Baal, por exemplo, o mesmo arquétipo de Javé, o mesmo arquétipo de Thor, é o deus guerreiro, é o mesmo arquétipo do Xangô, deus guerreiro. É o mesmo arquétipo. É a mesma coisa. Então, em algum momento, por exemplo, se a religião, qualquer outra, fosse demonizada, se demonizasse o cristianismo, alguém poderia chegar, eu sou Javé, isso poderia acontecer. Até porque a prática de exorcismo é uma das práticas mais antigas do mundo, no quesito do trato da religião. Você tem papiros, pergaminhos de exorcismo em diversas culturas religiosas. Você tem a prática do exorcismo entre os judeus. Você tem a prática do exorcismo entre os egípcios. Você tem a prática do exorcismo em Ugarit. Você tem a prática do exorcismo entre os gregos. Você tem a prática do exorcismo entre diversas religiões que são anteriores ao cristianismo. Eu nunca aceitaria me submeter à hipnose. Eu não concordo com essa linha de tratamento. Mas em que pese a minha discordância da terapêutica hipnótica, eu admito que há os hipnólogos sérios, que têm diploma de hipnologia, você entendeu? E tem os caras que fazem pra câmera uma coisa falsa. E tem aquele picareta que ele aprende a mesma técnica do sério, ele vai lá num altar com um óleo consagrado em Jerusalém, um óleo que ele trouxe do Monte Calvário, aí põe na testa da pessoa, joga alguns efeitos de hipnose, de autossugestão, a pessoa cai ali, fica dura, sai demônio, faz aquele teatro todo. Sim. Aquele ali foi um falso exorcismo, mas foi satânico. Sabe por quê? O diabo aproveita essa questão porque ele sabe que algumas pessoas vão ficar com medo, outras vão pegar aquilo ali para desdenhar tudo que é de Deus. Ele vai pegar tudo e colocar num balaio só. Então, se você falar, hoje eu vou entrevistar um cara que é crente, é mais um. Então, até nisso ele ganha. Você tá entendendo? Agora, não se deixe enganar. O conflito está acontecendo. Se eu falasse isso aqui de maneira mais bonitinha, se eu falar o seguinte, não, eu vou falar com você hoje da teoria de Kardashev.
Kardashev foi um russo físico que ele teorizou que existem vários universos e que o grau de elevação desses universos é baseado nos mundos, é baseado na quantidade de energia que ele gastou do seu planeta e como ele usa. Não tem nenhuma comprovação disso, nada. Mas Kardashev era um físico russo. Ele criou a teoria de Kardashev. E tá aí. Você entendeu? E todo mundo, nossa, legal. Se eu falar lá na escola da USP de física lá, eu vou falar sobre Kardashev, todo mundo vai ouvir a palestra, que interessante, tudo. Então existem graus de civilização. Ele fala de civilizações interplanetárias. As mais sofisticadas e as menos. Aí todo mundo ouve com respeito. Se eu falar de hierarquia de anjos, todo mundo vai cuspir, rir e ridicularizar. Digão. Digão é bem simples, porque a física, Digão, eu posso ir lá, medir, testar, quantificar, pelo menos botar a teoria no papel, verificar as contas, os cálculos, as possibilidades, ver a base teórica que está sendo aquilo ali fundamentada, formulada, se é possível ou não, e fica no âmbito da teoria. É uma teoria. Ou uma hipótese, ou um indício para uma pesquisa. Agora, hierarquia de anjo, você tá de brincadeira, né? A hierarquia protestante é uma coisa, a católica é outra, a ortodoxa é outra, por exemplo. Um exemplo do cristianismo protestante brasileiro ocidental não tem orfanins, por exemplo. Não tem orfanins. Em outros cristianismos tem os orfanins. Caramba, só Digão mesmo. Só Digão! Vambora. Existe. Existe. E eu tenho mais evidências sobre isso do que a do Kardashev. Então por isso que... Digão tem evidência da hierarquia dos anjos. Muitas evidências. Eu vou passar mal, calma. Não vou nem editar, vai assim mesmo. Caramba, cara, ele tem evidência da hierarquia dos anjos. Vamos lá. Já ri a cota de hoje, eu acho, hein? Que eu falo, as pessoas têm que aprender a pensar e não simplesmente repetir mantras. Eu também concordo que as pessoas têm que aprender a pensar. Então, veja aqui, ó, leia meu livro, aprenda a pensar. Leia esse livro aqui, assista aos vídeos do canal Verdades Ocultas da Bíblia. Vocês sabem, né, eu estou nessa fase de reacts, porque estou encerrando, né, a produção de 2 livros. Então vamos, durante um tempinho aqui, né, estar mais nas fases do react. Vou diminuir as aulas e colocar mais react, que eu ganho mais tempo para escrever, tá bom? E vem assistir os vídeos, maratona os vídeos antigos aqui do VOB, que eu tô abrindo textos, lendo pergaminhos, papiros, livros de grandes autores, PhDs, grandes arqueólogos, né, no cenário internacional. Tenha senso crítico. E tenha senso crítico, tá bom? Venha pro VOB, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido a mais esse react aqui no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê, se você não acredita em um Deus, meu amigo ateu, meu amigo agnóstico, pra mim está tudo certo. Eu desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna ali acompanhe. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there.
lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat